Também muita gente me pergunta como que eu cheguei à presidência do Incapé. Lembrando que eu não sou funcionário de carreira do Incapé. Ele tinha uma tradição histórica que eu fui o primeiro a praticamente a quebrar esse elo, que foi um não funcionário de carreira presidir uma autarquia de tão prestígio e grande que é o nosso Incapé. Eu tinha sido secretário de Agricultura de Venda Nova durante 8 anos, feito um trabalho de qualidade de café, diversificação agrícola, certificação de produtos agropecuários, fortalecimento do agroturismo. Isso me deu uma projeção também como gestor, vamos dizer assim, de políticas públicas a partir da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Venda Nova. Início de 2009, o então governador Paulo Artung, que a gente se conhecia dos nossos eventos, né, dos nossos concursos de café, ele sempre tinha um bom relacionamento, mas o meu nome validado por alguns agentes do governo, da equipe dele, eu me lembro da Glorinha do Meio Ambiente, e de alguns empresários ligados ao setor de café, que validaram o meu nome para que eu pudesse ir para a equipe de governo. No primeiro momento, eu fui muito reticente, eu queria tocar a minha vida no setor privado, ou até mesmo na cooperativa, mas ele me convenceu, mais ou menos, né, porque eu chego na sala dele em abril de 2009, ele me dá uma saudação, ele tinha ligado para mim no dia anterior, que queria conversar comigo, eu não sabia o que era. Eu chego na sala dele, lá no Palácio Anchieta, e ele diz o seguinte: olha, eu queria te comunicar que já vi essa situação e você está nomeado presidente do Incapé. Foi desse jeito. Não teve nenhum outro tipo. Ele ainda falou assim: eu tenho um compromisso, vá lá na Secretaria de Agricultura, Ricardo Santos era o secretário da época, e ajuste com o secretário que segunda-feira eu vou te dar posse. Foi desse jeito. Eu, um espanto, não tive tempo nem de nenhuma reação. Se eu perguntei se ele tinha certeza disso, ele disse que sim. E na segunda-feira marcou a posse. Eu saí meio anestesiado, fui então à secretaria, conversei com o Ricardo Santos na época, um profissional qualificadíssimo, me recebeu muito bem, muito atencioso, que começou a construir essa agenda comigo, mas isso não tinha sido nem comunicado aos funcionários do Incapé. No outro dia que sai na imprensa, e naturalmente é o processo normal, é isso mesmo, uma rejeição ao meu nome. Porque como que um técnico agrícola, alguém que não é do quadro, vai presidir a instituição de pesquisa, ciência técnica e extensão rural? Então foi um desafio que eu aceitei, muito medo no começo. Na minha posse, na segunda-feira, tinha entrega dos carros lá, sob desconfiança. Eu conhecia alguns profissionais do Incapé. Há muitos anos eu não ia na sede do Incapé, eu tinha estado à disposição do Incapé alguns anos antes, portanto eu não tinha essa intimidade toda, eu conhecia algumas pessoas, e já me deram a sala da presidência, me falaram quem eram meus auxiliares, eu cheguei de manhã e daí a pouco já estava despachando. Foi, sim, para mim, uma ruptura que eu sofri pelo meu modo de vida, do meu relacionamento, e o desafio que estava posto pela frente. De novo, eu acho que foi a mão de Deus que iluminou quem me deu essa oportunidade. Muita gratidão ao então governador Paulo Artung e toda a sua equipe, gratidão aos diretores da cooperativa de Venda Nova, ao então prefeito Braz Del Pulpo, que tinham me dado a oportunidade de mostrar esse meu trabalho. E assim, o meu resultado foi um resultado de médio a longo prazo, né? Eu encontrei um quadro técnico extraordinário, uma empresa que tem um histórico na alma, na essência do capixaba, com entregas robustas do capixaba, mas que passava por um momento de descrença, um momento de pouco quadro, de pouco efetivo, pouca estrutura para trabalhar, as fazendas de pesquisa estavam um pouco, vamos dizer, abandonadas, fruto de um processo político anterior a tudo isso, um quadro desmotivado. Então eu tinha um desafio, era muito mais do que presidir uma instituição de pesquisa, ciência técnica e extensão rural, era reconstruir, né, o espírito dessa instituição pública para que pudéssemos ter utilidade e solução para a vida dos capixabas. E os resultados foram extraordinários. Eu digo que é uma grande família, mesmo, até falar aqui agora, assim, muitos colegas da época do Incapé, nós temos visões ideológicas do mundo muito diferentes, divergentes, mas isso nunca pautou a nossa agenda no dia a dia do Incapé. Esse contraditório existia, era motivo de brincadeira às vezes, mas o nosso desejo é tão grande que eu encontrei um quadro, quando percebeu, porque tinha uma fofoca que eu tinha ido para lá para dissolver e acabar com o Incapé.
Então, tinha um medo inicial dos funcionários. Quando eles perceberam que eu estava ali justamente para reerguer essa instituição, dar a minha contribuição e permitir que eles fizessem o melhor deles, foi uma história maravilhosa, né? Extraordinária, resultados nossos de pesquisa de variedade, treinamento, qualificação, o INCAPER ganhou o status de secretarias de governo pela presença. Vou contar um detalhe muito simples, do empoderamento, é muito importante, às vezes as pessoas públicas não têm esse empoderamento. Os funcionários não tinham crachá, eles não tinham uniforme, então eles eram anônimos na sociedade. E quando nós fizemos o crachá, muitos funcionários já antigos da casa diziam, que bom, agora eu tenho identidade, agora eu posso me apresentar. Esse empoderamento permitiu que eles, inclusive, fizessem o seu melhor da parte técnica. E o resumo dessa trajetória é o seguinte, no meu último ano, que foi 2014, no balanço social, que não tinha no INCAPER, mas nós introduzimos essa ferramenta, queríamos medir quanto que era investido e quanto isso retornava para a sociedade. Então esse era o número aritmético do balanço social, além das questões de formação e capacitação. O balanço social da Embrapa, auditado naquele ano, foi próximo a 7, ou seja, para cada R$1 investido, a Embrapa devolveu 7 em benefício. E o do INCAPER, surpreendentemente, de cada R$1 investido, nós devolvemos 14 para a sociedade. Foi algo assim extraordinário. Eu digo que foi algo único na minha vida, a experiência profissional. É claro que eu tenho muitas histórias para poder contar, mas a minha gratidão da família que me abraçou, e volto a dizer, internamente, com várias questões ideológicas contrárias a muitos profissionais, mas nós conseguimos superar tudo isso, conviver numa harmonia extraordinária e conseguimos pegar uma instituição que estava desacreditada, quase para fechar as portas e transformar nas grandes vitrines da ciência e tecnologia desse país e, o mais importante, transformar isso em resultado para os nossos agricultores. E, claro, outras inovações que eu trouxe para o INCAPER, se tiver oportunidade eu vou contar no outro momento. Então eu digo que valeu a pena.